Olá, boa noite. Boa noite. Na Rússia, Temer não comenta a acusação de corrupção feita pela Polícia Federal. Mas em discurso, o presidente se refere a fatos desprezíveis e desprezáveis. Surge nova suspeita sobre o coronel da PM amigo de Temer. A empresa teria sido subcontratada sem licitação para obras da usina nuclear Angra 3. Em decisão inesperada, a comissão do Senado rejeita a reforma trabalhista. Temer minimiza a derrota e diz que o importante será a votação no plenário. A irmã, o primo de Aécio vão para a prisão domiciliar com tornozeleira, mas o Supremo adia a decisão sobre o pedido para prender o senador afastado. A defesa de Lula entrega alegações finais no processo sobre o triplex em Guarujá. Agora o juiz Sérgio Moro já pode definir a sentença ou pedir mais investigações. A Justiça da França confirma a condenação de Maluf, a mulher e um filho, e aponta lavagem de dinheiro de corrupção em obras da Prefeitura de São Paulo. O Jornal da Gazeta está no ar. O número de mortes no trânsito da capital subiu 12,3% no último mês de maio, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Infociga, o banco de dados do governo estadual. O levantamento é feito com base em registros da Polícia Civil e mostra que 91 pessoas morreram em acidentes aqui na capital paulista no mês de maio. Em abril foram 87 mortes. Esta é a maior alta registrada em 2017. Já no ano passado, no mesmo mês, foram 81 mortes, 10 a menos. O atropelamento foi a causa de morte mais recorrente no trânsito da cidade. 49 pedestres morreram atropelados, uma alta de 28% em relação a maio do ano passado. Os motociclistas aparecem em seguida, com 26 mortes, alta de 18%. No mesmo período, aconteceram 4 mortes de ciclistas, contra 2 em 2016. Apesar da alta de 12,3%, a quantidade de mortes no trânsito de São Paulo ainda apresenta redução no acumulado do ano. Entre janeiro e maio de 2016, foram 409 óbitos e neste ano, 399, queda de 2,4%. A CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que os dados do Infociga contribuem para a análise dos acidentes ocorridos na cidade, mas que não comenta um estudo que é realizado por um outro órgão. No estado, o Infociga de maio também apontou que houve aumento de mortes em acidentes. Foram 505 em 2016 contra 518 este ano. 45% dos cigarros vendidos em São Paulo são falsos e contrabandeados, principalmente do Paraguai. Um crime que atinge diretamente a economia. Só no ano passado, o estado deixou de arrecadar mais de 2,5 bilhões de reais em impostos. 4h30 da manhã, região central de São Paulo. Em uma rua do Brás, o vendedor informa o preço de cada caixa com 50 pacotes de cigarro. Tá saindo quanto a caixa do leite aí? 800, aí. Quanto? 800. E o Samarino? O Samarino tá 950. O preço varia. Tá saindo quanto, moça, a caixa aí? Qual deles? Do leite. Leite? 760. Quem compra aqui revende os cigarros pela cidade. No Parque Dom Pedro II, vários ambulantes oferecem pilhas de pacotes em bancas improvisadas e em locais com grande circulação de pessoas. Esses cigarros são fruto de um esquema de contrabando. Geralmente, são produzidos no Paraguai e atravessam a fronteira com o Brasil por estradas do Mato Grosso do Sul e Paraná. Depois, as cargas são redirecionadas para as capitais, como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As apreensões são frequentes e a audácia dos criminosos sem limites. Aqui, os cigarros foram escondidos em um caminhão-tanque, mas nem sempre a carga é transportada em veículos grandes. Existe aquele pequeno contrabandista, um contrabandista menor, e aí ele pega o carro, um carro oco que a gente chama, né, o formiguinha, aí ele vai trazendo de pouquinho. A gente já pegou cigarro dentro do cárter de óleo do carro, dentro do filtro de ar, aonde vai cabendo o cigarro ele vai colocando.
Também é possível encontrar esses cigarros na zona norte de São Paulo. Bancas oferecem os produtos na frente das estações Santana e Tietê do metrô. Nossa equipe comprou um desses maços falsificados de uma marca nacional. O preço, R$ 2,00, quase 4 vezes mais barato que o original, que compramos por R$ 7,75. Os contrabandistas reproduzem o rótulo, as indicações do Ministério da Saúde e até o selo do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que não foi pago. Também compramos um maço de uma marca falsificada do Paraguai. Mesmo preço, R$ 2,00. Neste caso, não encontramos o produto no mercado legalizado. Por dentro, os cigarros falsos e verdadeiros também são quase idênticos, mas a composição é sempre duvidosa. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, as marcas paraguaias e clandestinas representam 45% do mercado de cigarros em São Paulo. É quase a metade. O que também chama a atenção é o montante que deixa de ser arrecadado pelo governo do estado pelo não pagamento de impostos. Um prejuízo que no ano passado chegou a R$ 2,680 bilhões. Para o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o aumento de impostos sobre os originais é outro fator que estimula a lucrativa cadeia dos falsificados. Quando se aumenta o imposto, você pode diminuir sim o mercado legal, desde que não haja uma ameaça concreta, como estamos tendo aqui no Brasil, do crescimento do ilegal. É óbvio, esse dinheiro não está indo para arrecadação, não está indo para a geração de impostos, de investimentos, de empregos. Está indo para as organizações criminosas, que têm aí uma fonte de recursos bilionária. A Polícia Civil afirma que todo o material apreendido envolvendo o contrabando é encaminhado para a Polícia Federal. De 2015 até o momento foram apreendidos mais de 840 mil maços de cigarros e 110 pessoas foram presas. A Polícia Militar esclarece que realiza policiamento ostensivo e preventivo na região do Brás. A pena para esse tipo de crime é de 2 a 5 anos de prisão. Mergulhado em dívidas e problemas com a justiça, o grupo JBS Friboi apresentou hoje ao mercado um plano de venda de ativos da empresa que pode chegar a 8 bilhões de reais. E hoje o ator Tony Ramos, garoto propaganda do grupo, encerrou o contrato com a empresa. Instabilidade financeira e uma crise de imagem agora sem garoto propaganda. O ator Tony Ramos, que ganhava 5 milhões de reais para atuar nas publicidades da Friboi, rompeu de vez o contrato com o grupo. Durante o escândalo da Operação Carne Fraca, quando encontraram alimentos contaminados, o ator chegou a se manifestar em favor da empresa. Mas as revelações de corrupção e a ligação suspeita com políticos teriam motivado a sair de cena. Já a apresentadora Fátima Bernardes, que era o rosto da Seara, outra marca da JBS, também decidiu se distanciar da empresa. E, por meio de advogada, declarou que não poderia comentar o fim da parceria. Na tentativa de frear a debandada de consumidores, a JBS apagou a marca Friboi de embalagens e substituiu pelo rótulo do chefe. Com uma crise instalada, o grupo começou a vender fazendas e algumas das empresas para reduzir as dívidas. E essa estratégia atingiu em cheio a Vigor, que produz alimentos lácteos. Hoje, os irmãos Batista colocaram à venda cerca de 6 bilhões de reais em ativos. Isso sem contar outros negócios na Argentina, no Paraguai e no Uruguai que já renderam 1 bilhão de reais. A operação financeira de hoje ainda está sujeita à aprovação pelo Conselho de Administração da companhia e à anuência do BNDES Par, braço de investimentos do BNDES. O banco é, entre os menores acionistas, o maior, com mais de 20% em ações, além de participar do Conselho de Administração do frigorífico. O presidente atual do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, já declarou que vê o anúncio da empresa como uma intenção boa e que este é o momento de unir esforços para garantir empregos. Rabelo descartou a venda das participações do banco no grupo nesse momento, por causa da baixa cotação dos papéis da empresa no mercado. Os irmãos Joesley e Wesley Batista confessaram em delação premiada um amplo esquema de pagamento de propina a políticos. A JIF Holding, que cuida de todas as empresas do grupo, assumiu o compromisso de pagar a multa de mais de 10 bilhões de reais de acordo de leniência, parcelada em 25 anos, o que praticamente duplicou a dívida da companhia.
A meta é vender pelo menos 8 bilhões de reais em ativos que viriam da Eldorado Celulose, da Alpargatas, dona das Havaianas, e da Flora, que produz artigos de higiene e limpeza. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira sobre a crise no país. O deputado federal Paulo Maluf, do PP, foi condenado a 3 anos de prisão pela Corte de Apelações de Paris e também a pagar multa de 200 mil euros por lavagem de dinheiro. A defesa de Paulo Maluf afirmou que vai recorrer da decisão. A justiça francesa também condenou a mulher do deputado, Sylvia Maluf, a 2 anos de prisão. Ela teve 2 contas bloqueadas e deve pagar multa de 100 mil euros. O filho mais velho do casal, Flávio Maluf, foi condenado pelo mesmo crime a 3 anos de prisão e multa de 200 mil euros, total de 725 mil reais. A justiça determinou o confisco total de 1.800.000 euros, cerca de 6 milhões e 700 mil reais das contas da família. De acordo com a decisão judicial, a família Maluf lavou mais de 7 milhões de dólares, cerca de 21 milhões e 600 mil reais. Maluf já tinha sido condenado pela justiça francesa por lavagem de dinheiro em 2015. A Corte de Paris investigava crimes praticados entre 1996 e 2003. Maluf e a família do ex-prefeito são acusados de enviar dinheiro para empresas offshore e contas em vários bancos no exterior. A defesa do parlamentar apresentou recurso na época, mas o julgamento foi adiado por falta de consenso entre os juízes que avaliavam o caso. Há um mandado de prisão contra Maluf, a mulher e o filho na França, emitido em 2011. Se ele for à França, poderá ser detido pela polícia e levado diante de um juiz. Entre os crimes investigados estão o superfaturamento das obras do túnel Ayrton Senna e da Avenida Água Espraiada. Em maio, o Supremo Tribunal Federal condenou Maluf a quase 8 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, também por lavagem de dinheiro. As investigações são sobre o período em que ele era prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. Ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, pede redução de 2/3 da pena por ter confessado, mesmo sem acordo de delação, que o ex-presidente Lula é dono do triplex em Guarujá. Nesse processo, o empreiteiro é réu na Lava Jato por supostos pagamentos de mais de quase 4 milhões de reais em propina ao petista. Já a defesa do ex-presidente Lula pediu a absolvição dele nas alegações finais. Segundo os advogados, os direitos sobre o imóvel pertencem ao fundo gerido pela Caixa Econômica Federal desde 2010. No último prazo, a defesa diz que juntou documentos novos para provar que o triplex em Guarujá não é do ex-presidente Lula. A tese, que já estava no processo, defende que em 2010 os direitos sobre o apartamento foram cedidos pela OAS, a proprietária, à Caixa Econômica Federal, em garantia. E por isso, Léo Pinheiro não teria como dispor do imóvel. O ex-presidente da OAS afirmou ao juiz Sérgio Moro, em abril, que o apartamento não foi colocado à venda porque estava reservado para Lula e que foi reformado segundo orientação da família dele. Nem Léo Pinheiro, nem a OAS tinham a disponibilidade deste imóvel para dar ou para prometer a quem quer que seja, sem ter feito o pagamento à Caixa Econômica Federal. Para o Ministério Público Federal, o apartamento reformado seria propina da empreiteira em troca de 3 contratos que a OAS firmou com a Petrobras, com a ingerência de Lula. Na ação, o ex-presidente é acusado de receber 3 milhões e 700 mil reais da empreiteira, recursos empregados no imóvel e em transporte e manutenção de parte do acervo presidencial, do total de quase 90 milhões de reais em propina. Durante depoimento a Moro, em maio, Lula negou as acusações. A partir de agora, o próximo passo é o julgamento. Além de Lula, a ação tem outros 6 réus acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. E pelo que se tem visto, o juiz Sérgio Moro não costuma demorar para dar a sentença. Hoje, o ex-presidente disse que não acredita que pode ser preso. Foi durante uma entrevista à rádio Tupi AM do Rio de Janeiro, na qual Lula chamou a acusação da Força Tarefa de piada e disse que os procuradores deveriam ser demitidos. O senhor acredita que o senhor possa ser preso? Não acredito.
Não acredito porque eu espero que para ser preso no Brasil, em qualquer país do mundo, a pessoa tenha cometido um crime. Lula é réu em outros 4 processos, 3 na Lava Jato. E no fim de maio foi denunciado no caso do sítio de Atibaia. Hoje, o relator da operação no Supremo, ministro Edson Fachin, decidiu retirar da alçada do juiz Sérgio Moro, de Curitiba, 3 investigações contra Lula com base nas delações da Odebrecht. Ele atendeu a um pedido da defesa, que alega que os fatos não têm relação com a Petrobras. Os casos serão encaminhados para a Justiça Federal de São Paulo e do Distrito Federal. E o ministro Edson Fachin também determinou que uma investigação contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, seja retirada do juiz Sérgio Moro e vá para a Justiça do Distrito Federal. Nessa apuração, Cunha é suspeito de ter contratado a empresa de segurança privada Kroll para conter a Operação Lava Jato, segundo delações da Odebrecht. O inverno começa oficialmente amanhã, mas hoje, o último dia do outono, as temperaturas não subiram muito não, viu? Fez frio, né? A máxima não passou dos 18 graus e nesse momento faz só 15 graus aqui na capital paulista. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O tempo vai ficar firme e ensolarado em praticamente todo o Brasil. Olha só, em toda essa área em amarelo no mapa, não há chance de chuva. Só vai chover mesmo ainda na faixa norte, no litoral do Nordeste e nessa área em azul entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde o tempo vai continuar bem fechado amanhã. Já no sul do país, apesar do tempo firme, pode gear na região da Campanha e nas Serras Gaúcha e Catarinense. Vamos ver aqui algumas temperaturas? Olha só, em Porto Alegre, mínima de 8 e máxima de 19 graus apenas. Em Floripa, máxima também de 19. No Rio, chove a qualquer hora e à tarde faz 24 graus por lá. Em BH, 25. Na sequência, temos Cuiabá com 28 graus de máxima amanhã. Em Recife, 29 com chuvas a qualquer hora do dia. Em Manaus, tempo firme, faz até 32 graus. E em Palmas, no Tocantins, calorão na casa dos 37 graus amanhã. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Para quase todo o estado, a previsão é de sol e tempo firme nessa quarta-feira. Mas aqui na faixa leste, o tempo não muda muito não em relação a hoje, viu? Continua friozinho e nublado. Em Marília, teremos amanhã mínima de 15 e máxima de 19 graus. Na cidade de Ribeirão Preto e Franca, máxima também não vai passar dos 19 graus amanhã. E em Santos, no litoral do estado, as temperaturas vão ficar só entre 13 e 16 graus, bem friozinho por lá. As temperaturas aqui da capital paulista também não vão subir muito, viu? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 15 e máxima amanhã durante o dia de 19 graus. Aí na quinta-feira, mínima de 14, mas o sol volta a aparecer e faz até 21 graus à tarde. Aí na sexta-feira, a máxima prevista é de 23 graus por aqui. E o governo federal sofre derrota. O relatório da reforma trabalhista é rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Mas a tramitação continua. Segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A comissão rejeitou o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, por 10 votos a 9. Com isto, a comissão aprovou um texto alternativo do senador Paulo Paim, do PT. O relatório recomenda a rejeição integral da reforma. A oposição comemorou. A votação foi tumultuada. A presidente do colegiado, Marta Suplicy, do PMDB, ouviu críticas dos senadores de seu antigo partido, o PT, contrários ao texto. E bateu boca com a colega de partido, Cátia Abreu, contrária à reforma trabalhista. Eu sei que esse debate está incomodando muito Vossa Excelência. Eu faço ideia como está a sua consciência e o quanto esse debate está incomodando. Eu não aceito que fale comigo neste tom, senhora presidente. A senhora tem um pouquinho mais de calma, mais de educação e mais de equilíbrio. Nós todos aqui somos iguais. Se a senhora está incomodada, retire-se da comissão e põe alguém no seu lugar. Eu não estou incomodada e Vossa Excelência, eu sou a presidente da comissão. Eu sou a presidente da comissão, senadora Cátia. Eu estou tratando com respeito, estou pedindo para a senhora Não, a senhora não está vendo o seu rosto e o seu tom de voz como a senhora está nos tratando. Agora a senhora interpreta como quiser. Mesmo com o relatório de Ferraço rejeitado, a matéria não foi enterrada. Agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Na CCJ, o relator é o senador Romero Jucá, do PMDB, líder do governo Temer. O placar na Comissão de Assuntos Sociais surpreendeu o governo, que esperava que a matéria fosse aprovada. O Planalto vê a reforma trabalhista como uma das principais medidas para a área econômica. O voto decisivo pela derrota foi dado pelo senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe. O senador Hélio José, do PMDB, partido de Temer, também votou contra a reforma trabalhista. Agora, o governo aposta na votação da matéria no plenário do Senado. Para ser aprovado, o texto precisará de maioria simples, ou seja, metade dos senadores presentes mais um voto. A reforma trabalhista chegou ao Congresso no ano passado. A matéria já foi aprovada na Câmara em abril e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no começo do mês. Um dos principais dispositivos do projeto é estabelecer pontos que poderão ser negociados entre patrões e empregados. Além disso, extingue a contribuição sindical obrigatória de um dia de salário dos trabalhadores. O dólar comercial fechou a terça-feira cotado a R$ 3,33, alta de 1,4%. A forte elevação aconteceu após a Comissão de Assuntos Sociais do Senado rejeitar o texto principal da reforma trabalhista, sinalizando que o governo Temer pode estar com menos força política dentro do Congresso Nacional. É a maior alta percentual diária e o maior nível desde 18 de maio, quando a moeda americana disparou após a revelação das conversas gravadas entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. Já a Bolsa fez o caminho inverso e teve forte queda, também influenciada pela derrota do governo no Senado. A Bovespa recuou 2,01%. Em viagem à Rússia, o presidente Michel Temer minimizou a derrota da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Em uma rápida coletiva convocada no saguão do hotel em Moscou, onde está hospedado, Michel Temer comentou a rejeição do parecer favorável à reforma trabalhista. Não é surpresa negativa, não. Não é surpresa negativa, não. Mas isso é assim mesmo, porque tem várias fases, né? Várias etapas. E nas etapas você ganha uma, ganha outra, perde outra. Não é? O que importa é o plenário. O Brasil vai ganhar no plenário. Durante o primeiro dia de encontros na Rússia, o presidente também foi questionado sobre o relatório da Polícia Federal que aponta indícios de que ele cometeu crime de corrupção passiva. Ele apenas afirmou: "Vamos esperar, isso é juízo jurídico, não político." Temer se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados do país e ministros. Ele também participou do encerramento do seminário de captação dos investimentos russos no Brasil. No final do evento, Temer foi questionado se a crise no Brasil atrapalha a captação de investimentos. Não atrapalha minimamente. Tanto não atrapalha que vocês vejam que neste primeiro trimestre houve um aumento de 1% no PIB, não é? E os indicativos todos são no sentido de que este aumento vai continuar. Amanhã, Temer deve se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin e o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os últimos acontecimentos que afetam o governo Temer. Há um mês, desde que veio à tona o escândalo da JBS, o brasileiro espera pelo sinal de que o fim do governo está próximo. Os fatos se sucedem em ritmo avassalador. O áudio com o diálogo vadio do presidente, a delação dos executivos da JBS, a filmagem da mala com a propina de 500 mil, as explicações desastrosas de Michel Temer e agora um relatório da Polícia Federal ao STF concluindo que o presidente meteu-se mesmo num caso de corrupção. Mas o sistema político continua aguardando por um fato novo. Discursando para investidores na Rússia, Temer se autoelogiou por ter colocado o Brasil nos trilhos. Ele celebrou reformas econômicas que ainda não aprovou, sem mencionar que seu governo trafega na contramão da moralidade pública. Quase que simultaneamente, o Planalto sofria no Senado uma constrangedora derrota. Com o auxílio de senadores governistas, a oposição derrotou a reforma trabalhista numa comissão do Senado. Em sua viagem à Rússia, Temer referiu-se às investigações que engolfam o seu governo como fatos absolutamente desprezíveis e desprezáveis. O brasileiro se pergunta: o que é mais desprezível? A investigação do escândalo ou o fato de o Brasil ser representado num país estrangeiro por um presidente que a polícia diz estar envolvido em corrupção?
O sistema político aguarda por um fato novo que forneça a resposta. Quem sabe uma entrevista de Marcela Temer informando que seu marido ronca ao dormir. Boa noite. Documentos da Junta Comercial de São Paulo mostram a vinculação do coronel aposentado da PM paulista João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer, a um contrato de 162 milhões de reais, sem disputar a licitação que foi vencida por outra empresa, sediada na Suécia. A informação foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o contrato foi assinado em maio de 2012 entre a AF Consult, sediada em Estocolmo e com um braço na Finlândia, e a Eletronuclear, empresa de economia mista controlada pela União, para a elaboração de projetos para a usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro. A empresa do coronel, a Argeplan Arquitetura, que foi alvo de busca e apreensão na Operação Patmos, deflagrada em maio, não aparece como contratada da Eletronuclear nos registros oficiais. Mas os documentos da Junta Comercial, que a Folha teve acesso, revelam outra história. A empresa do coronel criou uma outra firma, a AF Consult do Brasil, que foi subcontratada pela AF Consult da Finlândia para a execução do contrato de Angra 3. Segundo o jornal, a multinacional cumpriu uma cláusula do edital internacional que obrigava que 80% do pacote fosse terceirizado para empresas no Brasil. O contrato está paralisado desde agosto, após análise do Tribunal de Contas da União. Do total contratado, 55 milhões de reais já foram pagos. Na Lava Jato, o contrato apareceu na denúncia contra Otton Luiz Pinheiro Silva, ex-presidente da Eletronuclear. Segundo o Ministério Público, houve pagamento de propina ao militar. Preso desde 2015, Otton já foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a 43 anos de prisão. De acordo com o Ministério Público Federal, Otton Luiz Pinheiro recebeu propina de diversos empreiteiros, incluindo o dono da Ingevix, José Antunes Sobrinho. E segundo a reportagem da Folha, a empreiteira também foi subcontratada pela AF Consult em Angra 3. Na proposta de delação, que não chegou a ser fechada, o dono da Ingevix teria relatado que o coronel Lima Filho foi o responsável pela indicação do almirante Otton junto a Temer para a presidência da Eletronuclear. O empreiteiro também teria dito que foi cobrado pelo coronel a pagar R$1 milhão para a campanha de Temer em 2014. O presidente nega a acusação. Esta não é a primeira vez que o nome do coronel aposentado João Batista Lima Filho aparece em situação suspeita. Amigo do presidente Michel Temer há mais de 30 anos, foi citado na delação da JBS Friboi como tendo recebido propina de R$1 milhão. Dinheiro que estaria destinado ao pagamento de contas pessoais do presidente. O nome dele também aparece relacionado a uma obra na casa de uma das filhas de Temer em São Paulo, que teve pagamento de 100 mil em dinheiro. A responsável pelo pagamento seria a arquiteta Maria Rita Fratesi, mulher e sócia do coronel. O coronel João Batista Lima Filho ainda não se manifestou. No relatório parcial entregue ao ministro Edson Fachin, a Polícia Federal afirma que evidências indicam com vigor que o presidente Michel Temer praticou corrupção. Segundo o texto, houve pagamento de vantagem indevida de maneira remota a ele e imediatamente a Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer e suplente de deputado. E segundo a revista Época, a Polícia Federal também apontou que Edgar, citado como intermediário para receber propina para o grupo de Temer, é Edgar Rafael Safid, um empresário do setor imobiliário e financeiro. Os investigadores chegaram a essa informação por meio dos registros de ligações telefônicas do celular de Loures. Edgar foi ouvido e reconheceu que mantém relação de longa data com o ex-assessor do presidente, mas negou qualquer participação nos fatos. De acordo com a polícia, não houve tempo suficiente para aprofundar esse ponto da investigação. Supremo Tribunal Federal decide que irmã e primo do senador Aécio Neves do PSDB vão para a prisão domiciliar. A análise sobre o pedido de prisão do tucano foi adiada. A
A primeira turma do STF, que é composta pelo relator do caso, o ministro Marco Aurélio, e mais 4 integrantes do Supremo, decidiu primeiro a situação da irmã do senador Andréa Neves, do primo Frederico Pacheco e do ex-assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB, Menderson Souza Lima. Os 3 foram presos no dia 18 de maio durante a Operação Patmos da Polícia Federal, que investiga o pagamento de R$2 milhões de propina pela JBS Friboi a Aécio Neves. As denúncias foram reveladas na delação de Joesley Batista. O STF decidiu por 3-2 que os 3 vão cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Terão de entregar os passaportes, ficando proibidos de viajar, e não podem se comunicar com outros investigados. Mas a decisão mais aguardada do dia foi adiada por tempo indeterminado pelo relator do caso. O ministro Marco Aurélio foi alertado pela defesa de Aécio Neves de que há um novo recurso no Supremo que pede que a situação do senador seja analisada pelo plenário com todos os 11 ministros da corte e não mais pela primeira turma. Marco Aurélio já rejeitou o mesmo pedido na semana passada. O novo recurso foi apresentado pela defesa do tucano nesta manhã, horas antes da sessão começar. Os advogados alegam que o STF nunca julgou um pedido de prisão preventiva de um senador e, por isso, a análise deve ser feita em plenário. Além do pedido de prisão, os ministros também iriam analisar hoje a solicitação da defesa para que Aécio fosse autorizado a retomar as atividades parlamentares. O senador foi afastado das funções por determinação do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF. O caso foi transferido a Marco Aurélio por não ter relação com desvios na Petrobras. Aécio Neves é acusado de corrupção passiva e obstrução da justiça. O dinheiro pedido aos empresários da JBS seria para pagar sua defesa na Lava Jato. Mas as investigações apontaram que o montante foi parar nas contas de uma empresa do senador Zezé Perrella, aliado do tucano. Em maio, Fachin já havia negado a prisão de Aécio. Desta vez, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, anexou ao novo pedido uma fotografia postada pelo senador no Facebook em uma reunião com aliados para discutir votações no Congresso. Para Janot, Aécio estaria descumprindo o afastamento determinado pela Justiça. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Eu vou lhe dar uma boa notícia. Você, eu, todos nós, fomos poupados de ver um dos maiores, de novo, um dos maiores vexames do Poder Judiciário no Brasil. Primeiro, o ministro Luiz Fux mudou de ideia. Não aconteceu nada de novo em relação a Andréa Neves, mas aí ele, que tinha votado pela prisão dela, agora votou por uma prisão domiciliar. O placar na turma passou de 3-2 e a Andréa, o Menderson e o Fred, primo do Aécio, foram dispensados de ir para o inferno prisional e vão passar um período confortavelmente em casa, com tornozeleira, sem poder se movimentar muito. Mas o vexame maior viria depois. Numa chicana óbvia, o brilhante advogado Toron apresentou ao ministro Marco Aurélio um pedido que ele já tinha feito e que já tinha sido negado. E o Marco Aurélio aproveitou para fazer mais uma de suas gracinhas de espírito de porco e dizer que realmente precisa de tempo para julgar o que ele já julgou. É o que se espera realmente do Marco Aurélio. Veja bem, isso significa que o Aécio continua solto e afastado do Senado. Isso não muda, fundamentalmente, a situação política do Aécio. Ele apenas está livre da prisão e do afastamento definitivo do partido, da presidência do partido e do Senado, até a hora em que o Marco Aurélio resolver se lembrar do que já tinha decidido ou mudar, como fez o seu colega Fux. Só tem uma coisa, isso em nada altera a situação política dele. Aécio Neves continua sendo a maior frustração, a maior decepção da sociedade brasileira, que lhe deu 48 milhões de votos na eleição de 2014, que foi vencida por sua adversária, a então presidenta Dilma Rousseff. Aécio foi flagrado em episódios grotescos de recebimento de propina. Sendo de uma família riquíssima, a mãe dele é casada com um dos homens mais ricos do Brasil, o banqueiro Gilberto Farias, ele disse que está precisando de dinheiro, porque nunca ganhou dinheiro na vida pública, e pediu 2 milhõezinhos ali ao Joesley Batista da JBS para pagar os seus advogados. O sujeito comete os crimes mais hediondos e pede dinheiro de propina para pagar advogado
e continua sendo um ilustre representante, um varão da grande política brasileira. Olha, como esse Supremo Tribunal Federal, qualquer um é, não é verdade? Bom, eu volto quinta-feira que vem, direto ao assunto. Em pé. O Brasil criou pouco mais de 34 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio. De acordo com dados do CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, pelo segundo mês seguido houve criação de postos de trabalho. E esta foi a primeira vez desde 2014 que um mês de maio registrou mais contratações do que demissões. Depois da divulgação dos dados, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, publicou uma mensagem no Twitter, onde afirmou que a criação de vagas confirma as previsões do governo de recuperação gradual do emprego. O Brasil movimenta 35 bilhões e meio de doses de medicamentos por ano, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Mas quando o produto vence, ele se torna um problema, caso o descarte não seja feito da maneira correta. No rótulo, a data de validade é fevereiro de 2017. E aí, o que você faz com remédio vencido? Jogo fora. Eu jogo no vaso sanitário e dou a descarga. Nossa equipe percorreu 3 farmácias na região da Avenida Paulista para tentar descartar remédios vencidos. Com um celular, flagramos 2 que não recebem os medicamentos. Medicamento vencido? Vocês recebem? Tiraram daqui nossa máquina, nós estamos aguardando o retorno. Ah, tem previsão? Não. Para descartar remédio vencido, vocês recebem? Não. Somente em uma conseguimos entregar. Remédio vencido? Só entregar? Isso, aí eu recolho e descarto. Tá? O Brasil não possui uma lei específica que regulamenta o descarte doméstico de medicamentos. Desde 2010, uma lei federal determina que o resíduo sólido, como o lixo urbano, possa ser encaminhado ao setor empresarial para ser reutilizado no ciclo da produção. No entanto, a lei não enquadra os remédios. Daí, muitas pessoas ficam sem saber o que fazer. Eu acho que deveria ter mais posto, assim, né, de coleta, mais fácil pra gente, né, porque eu realmente desconheço. Justamente a falta de informação contribui para essas medidas erradas de se desfazer do remédio. E esse descarte irregular causa contaminação do solo e da água, que podem gerar consequências graves no futuro. Por favor, não descartar em pia e nem vaso sanitário. Alguns artigos, algumas pesquisas já evidenciam alteração hormonal, por exemplo, em peixes, resíduos de alguns fármacos, por exemplo, diclofenaco, fluoxetina, sertralina, no meio ambiente. Através do Programa Nacional Descarte Consciente, empresas parceiras mantêm pontos de coleta em diferentes estados. Aqui na cidade de São Paulo, existem pouco mais de 30 unidades com máquinas específicas como esta, com divisões para pomadas e comprimidos, líquidos e sprays e também caixas e bulas. Para encontrar pontos de coleta de remédios vencidos, a pessoa pode acessar o site www.bhsbrasil.com.br/descarteconsciente/. A estimativa é que a população brasileira gere por ano até 13,8 mil toneladas de resíduos de medicamentos. Uma das causas para tanto desperdício pode ser o velho hábito do brasileiro se automedicar. Se compra absurdamente acima do que é necessário para o uso. Então você gera já muito resíduo. A rede de trens da Bélgica foi paralisada depois de relatos de uma explosão na estação central da capital Bruxelas. Ninguém ficou ferido. Passageiros que estavam na estação publicaram nas redes sociais relatos de que ouviram ao menos uma explosão por volta das 9 da noite, horário local, seguida por um barulho que não souberam identificar se seriam 2 explosões menores ou tiros. A pedido da polícia, o tráfego de trens foi interrompido pouco depois e a estação central foi esvaziada. As forças de segurança de Bruxelas confirmaram um incidente envolvendo um homem na estação e que ele foi neutralizado pelos agentes no local. A polícia investiga a hipótese de uma tentativa de atentado. O governo da Venezuela pressiona a ONU e pede que o governo brasileiro não reconheça os venezuelanos no Brasil como refugiados. O objetivo do governo de Nicolás Maduro seria o de evitar que se qualifique o país como um regime que cria exilados políticos ou um contexto de confronto que estaria expulsando sua própria população.
Pelo direito internacional, refugiados são aqueles que cruzam as fronteiras dos países em busca de proteção diante de uma situação de confronto ou de crise. Apesar da pressão, a Organização das Nações Unidas prometeu apoiar o governo brasileiro para lidar com os mais de 13 mil venezuelanos que atualmente vivem em Roraima, no norte do país. Começou hoje a fase final de desarmamento das Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia. Essa é a última fase de recolhimento das armas coordenada pela ONU e vai durar uma semana. O governo estima que mais de 7 mil guerrilheiros do grupo deverão se apresentar nos 26 postos de concentração montados pela ONU no país para a entrega das armas e registro do programa de reintegração civil. O desarmamento das Farc faz parte do acordo de paz assinado pelas lideranças da guerrilha colombiana e o governo do país no ano passado. O cronograma de transição do grupo deve incluir ações de integração para a participação na política do país latino. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vocês talvez se lembrem do acordo de paz entre o governo da Colômbia e a guerrilha marxista das Farc. Pois é, o acordo está atrasado em alguns meses. E apenas hoje, terça-feira, os guerrilheiros começaram a entregar para os representantes das Nações Unidas um último lote de armas. Vamos recapitular. A primeira versão do acordo foi assinada em agosto do ano passado, mas o texto foi derrotado num plebiscito. Por detrás da derrota estava uma briga entre dois políticos de centro-direita, o ex-presidente Álvaro Uribe e o presidente Juan Manuel Santos. O Uribe afirmava que o acordo, negociado em Cuba durante 4 anos, também com a intermediação do Papa Francisco, era um pretexto para que os guerrilheiros mergulhassem de corpo e alma no narcotráfico. Fazia sentido. As Farc já estavam com as mãos sujas de cocaína. Novas negociações e novo texto. Dessa vez, o presidente Santos submeteu ao Congresso colombiano. Mas surgiram 2 obstáculos. O primeiro foi legal. A Corte Suprema determinou que todas as decisões sobre o assunto precisavam passar pelos deputados e senadores. O segundo obstáculo foi logístico. O governo deveria construir dentro da floresta 26 campos para onde os 7 mil guerrilheiros iriam entregar as armas. Mas as obras atrasaram e o Exército não conseguiu transportar alimentos para esse mundo de ex-combatentes. Enquanto isso, o ex-presidente Uribe continua a boicotar o esforço do presidente Santos, que tem menos de 30% de popularidade e que dificilmente vai ganhar as eleições presidenciais e legislativas do ano que vem. Os guerrilheiros agora se transformarão num partido político. Eles vão ter 10 cadeiras na Câmara dos Deputados. É o desfecho mais honroso para uma guerrilha que durou 52 anos, que matou 220 mil colombianos e que obrigou 7 milhões de pessoas a fugirem dos combates em zonas rurais. Em resumo, apesar de todos os contratempos, nossos vizinhos colombianos estão de parabéns e estão entrando para a história. É assim que o mundo gira. Boa noite. O governo de Portugal ordena a abertura de investigação sobre os incêndios florestais que já mataram mais de 60 pessoas na região central do país. Segundo o primeiro-ministro português António Costa, a investigação irá apurar as medidas tomadas para gerenciar a crise logo no início do incêndio e eventuais erros no combate ao fogo. A investigação deve apurar também o porquê da demora no fechamento da Estrada 236, conhecida como Estrada da Morte, onde 47 pessoas morreram carbonizadas em seus carros tentando fugir do fogo. As elevadas temperaturas e os fortes ventos fizeram que o incêndio avançasse nesta terça-feira na direção da cidade de Góis, onde a situação é considerada preocupante. 27 aldeias próximas foram esvaziadas preventivamente. Segundo o Corpo de Bombeiros do país, 70% dos focos de incêndio já foram controlados, mas os outros 30% ainda preocupam. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E lembramos que após o esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Marco Aurélio Nogueira. O Grêmio empatou com o Cruzeiro pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu a chance de assumir a liderança da competição e deixou o lugar vazio ali, né, para o Corinthians. Pois é, Estela, na verdade, melhor para o Corinthians que se manteve, né, segue isoladamente no topo da tabela. Mas foi um grande jogo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, talvez o melhor do Brasileirão até aqui, empate em 3-3, depois de o Grêmio ter aberto vantagem de 2 gols no início da partida. Com o resultado, o time gaúcho chega aos 19 pontos,
um a menos que o Corinthians, que tem 20. Veja os gols. No melhor jogo do Brasileirão até aqui, o Grêmio saiu na frente do Cruzeiro com Everton aproveitando o rebote da cabeçada de Kahneman. No fim do primeiro tempo, Michel apareceu livre para ampliar a vantagem gaúcha no Mineirão, 2-0. A Raposa conseguiu descontar antes do intervalo com Thiago Neves depois da furada de Kahneman dentro da área. No comecinho do segundo tempo, Rafael Sobres recebeu na frente e bateu cruzado para deixar tudo igual, 2-2. Só que o Grêmio foi para cima e conseguiu o terceiro com Ramiro pegando o rebote da bela defesa do goleiro Fábio. O Cruzeiro respondeu rápido. Após uma boa troca de passes do ataque, Robinho tocou no cantinho de Marcelo Groi e definiu o resultado. 3-3 e fim de papo. Olha, foi um empate, mas também os torcedores cruzeirenses não estão muito felizes não, né? Mas foi um belo jogo. Assim, o Cruzeiro até teve chance de fazer 4-3. Um jogo que se fosse 4-4, 5-5, 6-5, não seria nenhum absurdo pelo número de oportunidades que as equipes criaram. E o Grêmio está com um timaço, diga-se de passagem. O Grêmio está bem melhor que o Cruzeiro. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite para você. É com você, Gabriel. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das decisões da Procuradoria-Geral da República e do STF sobre o cenário político nacional. E hoje quem faz análise é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp. Obrigado, professor. Bom, eu vi um artigo seu em que o senhor fazia um destaque inicial assim: toda crise política está destinada a ter um desfecho. Bom, a Procuradoria-Geral da República deve agir para distinguir Caixa 2 de propina em troca de favores, etc. Essa distinção pode ser o marco para o começo do fim dessa crise política que nós vivemos? Bom, boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos. Eu acho que pode sim, porque como você citou esse artigo, né? Quer dizer, eu acho que todo processo de crise tende a ter uma solução. O problema é saber em quanto tempo essa solução emerge e qual será ela, né? Quer dizer, eu acho que no quadro que nós temos hoje no Brasil, eu acredito que a crise tende a demorar muito para ser superada, né? Até porque existem alguns fatores no ambiente, no sistema político, na vida política, que impedem um desfecho mais rápido da crise, né? Poderia-se mencionar, nós temos poucas lideranças políticas hoje com estatura suficiente para propor uma saída para o país que consiga um mínimo de convergência entre os atores políticos. E se essa distinção, Caixa 2, de Caixa 2 e propina, a título de doação para campanha e etc., puder resgatar parte da credibilidade de tantos políticos que são lideranças com estatura na vida do país, com história, inclusive no resgate do Estado de Direito, e de repente a gente vê o nome das pessoas aí, fulano de tal levou tantos milhões, né? Então isso traz o desalento e esse desalento certamente compromete a credibilidade, que é fundamental para isso que o senhor acaba de dizer, né? Não, sem dúvida. Agora eu não acredito que essa inflexão, esse movimento acabe se tornando um fator positivo no solucionamento da crise, né? Porque a crise é muito forte, mesmo que se faça essa distinção, eu acho que o sistema político não será pacificado. E sem um sistema político pacificado e com a credibilidade recuperada no plano da sociedade, é muito difícil que se consiga encaixar uma saída para essa crise. Bom, Michel Temer que está numa situação de quem levou um tiro no peito. E mesmo assim, ele permanece lá de pé, com uma agenda intensa, inclusive internacional.
a interlocução no Congresso e seguro que vai conseguir aprovar reformas. Ele externa tudo isso. E com mais segurança ainda, né, dizendo que vai até o fim de 2018. Essa atuação de Temer para mostrar que o país não para, que a economia, inclusive, apresenta alguns indicadores mais positivos, etc., e que ele está à frente de tudo isso, pode fortalecê-lo politicamente? Pode. Eu acho que pode, até porque ele tem condições, como presidente, de acessar de forma vantajosa o Congresso Nacional, que é onde uma parte das questões é resolvida. Agora, o Temer não tem o perfil do político que busca acessar a população, né? E a população jogará um peso grande no desfecho dessa crise. Quanto mais ela se distancia, menos chances de fazer um avanço na solução da crise a gente tem. Ele não deu muita bola para essa questão da popularidade, porque que ela vem caindo desde o momento que ele assumiu, progressivamente em queda a avaliação e a popularidade do presidente da República. E ele fala com toda a clareza que ele quer deixar a marca do presidente que tirou o país da crise econômica, da recessão e que promoveu reformas que são fundamentais. Faz diferente esse apoio da população? Faz diferença? Eu acho que faz muita diferença. Ele faz esse discurso porque ele não tem o perfil do líder popular. Né? Não é porque ele escolheu fazer a maioria parlamentar, é porque ele não tem a habilidade suficiente, o perfil, digamos assim, para interpelar, para dialogar com a sociedade. Né? E com isso, o efeito que se tem na vida política do país é negativo. Porque a população se distancia, a população não transfere legitimidade para o governo dele, nem para a pessoa dele, e com isso os próprios políticos começam a fazer as contas se vale a pena transferir toda a responsabilidade pela aprovação de certas questões para a figura do presidente. Eu acho que esse é talvez o fator mais complicado da crise. Agora, falando em efeito, e aquela carta de próprio punho de Eduardo Cunha, escrita lá da prisão, de alguma forma ajudando Temer, pretendendo ajudar Temer, quando ele diz que esse personagem, o Joesley Batista, mentiu ao dizer que não tinha um relacionamento com Lula, que tinha apenas conversas republicanas e etc. Que peso Eduardo Cunha tem para contribuir para o fortalecimento do presidente Temer? Nenhum. Eu acho que nenhum. Para reduzir a credibilidade do Joesley? Sim, eu acho que nenhum. Também nada? Eu acho que a entrada em cena agora, do modo como foi feito do Eduardo Cunha, só prejudica o presidente, porque transfere mais falta de credibilidade, mais falta de legitimidade para o presidente. Ou seja, uma operação destinada a melhorar a posição do presidente acaba, a meu ver, por prejudicá-lo ainda mais. Porque entra em cena uma figura que é odiada por 99% da população, que também não tem credibilidade. É provável que daqui a um tempo a gente fique vendo que a população entre Joesley e Eduardo Cunha e Temer acabe ficando com Joesley, porque a opinião dele tem ressonância, porque, entre outras coisas, fala aquilo que uma boa parte da população acredita que está acontecendo. Agora, o grande problema é que o Joesley Batista hoje é uma figura que foi premiada como delator, e uma premiação injustificável. Isso traz também uma série de consequências negativas para a própria crise. Professor, muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Eu volto às 10 horas. Até já.